Deixa de ficar bestando, menino. Vê logo esse vídeo aí. Fala galera, tá no aula, lição em pauta dessa semana. E aí, tudo bem com você? Aproveita, já deixa o seu like nesse vídeo, inscreva-se nesse canal e compartilha pra geral, fechou? Como será seu futuro? Não seria útil saber o que aconteceria no futuro? É claro. O livro de Isaías afirma que Deus conhece o futuro e que essa habilidade única é uma prova poderosa de que Ele é o verdadeiro Deus. Agora é válido mencionar que as suas revelações sobre o futuro são seletivas, ou seja, Ele revela o suficiente para que confiemos nele. No livro de Isaías, a evidência mais marcante de que Deus conhece o futuro é a predição de que Ciro derrotaria os opressores de Judá e libertaria o seu povo. Isaías capítulo 44, verso 28 a Isaías 45, verso 7 é incrivelmente específico ao falar das ações de Deus. Eu queria ler com vocês aqui uma parte dessa profecia que está em Isaías 44, verso 28 e Isaías 45, verso 1, que diz o seguinte: que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Bom, esses versos só podem estar falando de Ciro, o persa, que veio do leste e do norte da Babilônia para conquistá-la. Depois que Ciro conquistou Babilônia, cumpriu-se a predição de Isaías, libertando os judeus exilados, a fim de que eles retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo. Deus conhece o futuro. Agora, gente, poderíamos já concluir a lição, mas sempre tem um sem noção, então vamos lá. Acertou. Alguns teólogos se opõem à ideia de que Deus conhece o futuro, pois isso pode causar dois problemas. Primeiro, se Deus conhece o futuro, se Ele sabe que decisões os seres humanos irão tomar, não seria esse um modo de anular o livre-arbítrio? A resposta é não. A Bíblia afirma repetida e enfaticamente que as escolhas humanas são cruciais. Nós decidimos se estaremos salvos ou perdidos ao aceitar ou não a salvação gratuita por meio de Jesus. O segundo problema alegado quanto à presciência divina é a questão da teodiceia. Teodiceia? O que é isso? Tio Google, editor, se vira aí e coloca aí pro pessoal aí o que é teodiceia. Teodiceia. Parte da metafísica que trata do problema do mal e procura justificar a bondade de Deus contra as objeções levantadas a propósito daquele problema. Se Deus é verdadeiramente amor, como a Bíblia afirma, por que Ele não evitaria o sofrimento se Ele sabe antecipadamente o que vai acontecer? Negar a presciência de Deus não vai resolver o problema da questão da justiça e do caráter de Deus. Meu amigo, Deus poderia impedir o sofrimento, ainda que não pudesse prever o futuro, que não é o caso, porque Deus é Deus. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A Bíblia explica que o sofrimento, que a morte, foi o resultado das más escolhas dos seres criados por Deus. O Senhor não idealizou, não causou esse conflito. Ele apenas o permitiu, assim como suas consequências, por ter criado seres com livre-arbítrio. Mas é melhor punir do que ficar impune. Bom, quanto à presciência de Deus, vejamos alguns tópicos importantes. Eu queria ler aqui para vocês. Nós precisamos ter esperança quanto ao futuro, porque Deus é o único e verdadeiro Deus. Ele é o Criador soberano. Deus, Ele não força nossas decisões. Ele trabalha com elas, apesar delas. E quando nós confiamos em Deus, nós nos voltamos para Ele, para saber em relação ao futuro. Nós não ficamos por aí procurando fontes ocultas. Você lembra o que está escrito no primeiro mandamento? E aí?
Tô te esperando, lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, nós devemos adorar e confiar somente no Deus verdadeiro. É verdade. Continuando então, Isaías capítulo 45, verso 1, é o único verso da Bíblia que chama alguém que não é pertencente à linhagem abraâmica de ungido. Ciro, o rei persa, o Senhor o tratou como um líder especial de seu povo, a fim de realizar uma função santa. Ele libertou os judeus do cativeiro, a fim de que voltassem e reconstruíssem o templo. Então, ele cumpriu o propósito que Deus designou. Isaías 42 nos dá a ideia de que o Messias não estabeleceria seu reino por meio da força. Não, ele seria vulnerável e o seu sucesso exigiria esforço. Como Ciro, agiria com misericórdia e levaria esperança ao livrar as pessoas da escravidão. Qualquer pessoa que leia sobre o seu ministério no Novo Testamento pode ver a exatidão do perfil do Messias descrito por Isaías 700 anos antes. Como está o seu futuro? Como será o seu futuro? Deus sabe, mas a escolha é sua. Esse é o Lição em Pauta dessa semana. Eu aguardo por vocês nos próximos vídeos. Tem um abraço. O abraço de hoje, eu quero mandar um abraço para toda a galera do distrito de Picos, lá no Piauí, e em especial para a igreja de Paulistana, que é a igreja do meu editor Gustavo. Tchau! Não, vai, volta, tem que ser, é no livro de Isaías. Isso. Humanas, que os seres humanos, não volta, nada a ver. Ele apenas. Pois é. Peraí, eu vou falar não. Todo o distrito